Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo em Levítico. O grande livro de Levítico, que é o livro de adoração no Antigo Testamento. Levítico capítulo 13, começando no versículo 45, que diz: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará as roupas rasgadas, andará descabelado e cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Vou ler mais uma vez, Levítico 13, 45. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. E quero usar como tópico o oposto do que acabei de ler sobre impuro, mas sim a limpeza do leproso. A limpeza do leproso. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto estou aqui hoje, Pai, faço isso em nome do Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estou pedindo que o Senhor nos ajude, que possamos compartilhar corretamente a palavra da verdade. Dê a esse povo que o Senhor nos deu, que o Senhor pode limpar o leproso. O Senhor é capaz de perdoar tudo que é tipo de pecado. Te damos louvor e glória, pedindo em nome de Jesus, e todos dizem: amém. Eu e a Francis pregamos vários cultos em Atlanta, na Geórgia, para o Jimmy Mayo, no grande tabernáculo da Assembleia, pois o Jimmy Mayo era um dos homens que mais amava a Deus que eu já conheci. Vimos muitas pessoas salvas naqueles cultos. E uma certa noite, eu não sei quantos vieram à frente para aceitar a Jesus, mas um jovem lá, a mãe, a família inteira aceitou Jesus naquela noite. E um dos jovens, ele era apenas um rapaz na época, com 12 ou 13 anos de idade, depois se tornou o missionário principal das Assembleias de Deus, chefe de todo o leste. Foi um domingo à noite, agora a minha ilustração aqui, quando preguei sobre aquela noite falando que o inferno não era piada. E, senhoras e senhores, não é piada. E o Espírito Santo se moveu de uma forma que um número de pessoas vieram aceitar a Cristo. E eu orei com algumas pessoas, mas teve um jovem que se ajoelhou bem aqui, naquela igreja, claro, diante daquele púlpito, chorando muito. Eu me ajoelhei ao lado dele e o abracei e perguntei: você veio entregar sua vida ao Senhor? Ele olhou para mim e falou: eu quero, mas eu não sei se consigo. E eu falei: como assim? Irmão Swaggart, acabei de sair da prisão. E disse: assassinei um homem. E disse: vejo sua face e o escuto chorando e me chamando, me implorando para não atirar nele. E eu puxei o gatilho e o matei. E disse: eu vejo a cara dele à noite, escuto ele chamar, suas palavras dizendo: não me mate,
Eu não consigo esquecer. E não sei se Deus pode perdoar alguém como eu. E eu fiquei feliz de poder dizer: o que você fez foi terrível. Foi mais terrível do que posso descrever com palavras. Mas quando Jesus se pendurou na cruz, Ele pagou o preço para que mesmo você possa ser salvo se entregar seu pecado a Ele. E Ele falou: você está falando sério? Eu falei: sim, Senhor. E é impressionante, Ele então disse: Senhor, eu te entrego a minha vida, te entrego o meu pecado. Se você tiver misericórdia da minha alma, e dá para ver a mudança nele. Toda a sua face mudou. Ele olhou para mim sorrindo e disse: Ele fez isso mesmo, não foi? E eu falei: Ele te perdoou. Glória a Deus, oh glória! A face dele mudou. O espírito dele mudou. Em um instante, ele nasceu de novo. Porque o Espírito Santo separou 2 capítulos para a doença da lepra. Seus efeitos são terríveis na vida e no coração da pessoa. E ele fez isso porque antes da cruz, na lei de Moisés, a lepra era uma demonstração, uma tipificação do pecado. Entenda isso. Não queria dizer que o leproso, mesmo que os judeus diziam que o leproso não ia para o céu, eles estavam errados. Não queria dizer que ele não tinha como ser salvo ou limpo, não era isso não. Queria dizer que essa doença era tão terrível, o Espírito Santo queria que servisse de representação, uma representação do pecado terrível. Hoje ainda existe essa doença da lepra. Eu não vou falar o nome deles, já faleceu, mas um dos nossos queridos amigos, meu e do Jim, um dos maiores missionários que o mundo já viu, tinha lepra. Ele pegou porque estava orando por leprosos, testemunhando para eles. Mas o tipo de lepra que está no mundo hoje não é o mesmo tipo que existia durante a época do Antigo Testamento. Não sabemos, pelo menos no que sei, de nenhuma lepra como era há 3.000 anos atrás. Graças a Deus. Eu imagino que a cruz de Cristo teve algo a ver com isso. Essa doença era tão terrível, tão horrível, que comia a extremidade, os dedos da pessoa, e comia os pés deles, comia o nariz da face deles, acabava com a orelha, era terrível demais. Eles não podiam chegar tão perto das outras pessoas. Essa doença era muito terrível e era para demonstrar o pecado. Entenda isso. Para demonstrar o pecado. O que é pecado? O pecado é a desobediência da palavra de Deus. A desobediência da palavra de Deus. Você pode resumir tudo nos 10 mandamentos, para ser bem sincero.
E Jesus até resumiu ainda mais e disse: em primeiro lugar, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, sua mente, sua alma, seu espírito e força. E em segundo lugar, ame o seu vizinho como a ti mesmo. Se você amar a Deus de todo o coração, não vai quebrar o seu mandamento. Você não vai atrapalhar seu vizinho. É tão terrível. Hoje o pecado é a causa de todo problema nesse planeta. É a causa de toda a guerra, é a causa de toda doença. Não quer dizer que todos que estão doentes é por causa do pecado, claro que não. Olha, a interpretação literal não é assim, mas por causa do pecado original. O pecado original, a doença, enfermidades enchem essa terra. Tornados, ciclones, furacão, tudo é um produto do pecado original. A queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Guerra, a desumanidade do homem para com o homem. Eu me lembro durante a campanha de paz na Galiléia, em Israel, que o país de Israel nos convidou para ir àquele país e fazer um programa de televisão, e fomos lá. Em primeiro lugar nos levaram, estávamos com o povo da televisão conosco, e nos levaram para uma batalha que tinha acabado de acabar. Não é bem assim. Nos levaram para um lugar aonde a batalha tinha acabado de ser travada. Saímos da van e saímos e andamos um pouquinho e tinha corpos de homens em tudo que é lugar. Olhei para as faces dos garotos. Nunca falariam mais com suas mães, ou suas esposas se fossem casados, ou seus filhos se tivessem filhos. Olhei para aquilo, não um ou dois, mas centenas deles. Por causa do pecado. Nem tanto o pecado original, mas guerras e rumores de guerras. Foi o que Jesus falou. Existem 20 milhões de alcoólatras nesse país americano. Tomei nenhuma dose de bebida alcoólica, mas suspeito que seja o inferno na terra ser alcoólatra. 30 milhões de viciados, tudo que é droga de rua ou até aquelas que diagnóstico, tudo que é prisão é o inferno. O inferno, Jesus falou: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho ao pobre, curar o quebrantado de coração e pregar a libertação aos cativos. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Pessoas viciadas na jogatina, mais de 20 milhões nessa nação. O pecado é terrível. Hoje temos doenças, a lepra, que representava aquilo, e o corpo deles ia definhando até morrer de fome, ou morrer de agonia. Não há como ter o vocabulário para explicar apropriadamente quão terrível é o pecado. Mas existe um remédio. Existe um remédio. Existe um remédio. Eu disse que existe um remédio. Existe um remédio. Essa igreja prega o remédio, essa igreja proclama o remédio, essa igreja apoia o remédio. E esse remédio é a cruz, o remédio é a cruz, o remédio é a cruz. Não há outro. Quando as denominações escolhem a psicologia humanista,
estão dizendo: não acreditamos que a cruz é a resposta. Quando proclamam a motivação, vou te motivar, você tem um campeão dentro de você. Não tem nada, tem o diabo aí dentro. Esse problema terrível, só existe uma solução para o pecado. Uma só. Não são 10, nem 5, nem 2, só uma. Que é a cruz. Que é a cruz. Que é a cruz. É a única resposta, a única solução, a única resposta, a única solução, não há outra. Se Jesus, quando o Espírito Santo falou, quando Jesus foi colocado no ventre de Maria, que quer dizer que ele não nasceu como nós fomos. Ele foi concebido pelo Espírito Santo quando ele falou a palavra e falou que haja luz e houve luz. Ele falou a palavra e Maria deu a luz. Não foi algo físico só nela, mas foi algo espiritual. Mas se ele tivesse nascido sem o pecado original, vivendo uma vida perfeita, foi o que ele fez, sem nunca pecar em palavra ou então pensamento, ainda que aquilo fosse necessário, tivesse acabado ali, não ia ter salvo a ninguém. Você entendeu? Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. O Espírito Santo fez com que ele fosse colocado na Virgem Maria, nasceu sem pecado, olha, sem pecado nenhum nele, nem pensar em pecado pensou, e viveu uma vida perfeita, sem pecar de forma alguma. Mas se tivesse parado por aí, nem uma alma seria salva. E seus milagres, nunca houve nada assim. Olhos dos cegos instantaneamente abertos, os mortos ressuscitando. Lázaro vem para fora, 4 dias, e Maria tinha falado: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E ele falou: Maria, ele vai ressuscitar de novo. E ela disse: Senhor, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição. E ele disse: Maria, olha para mim, você está olhando para a ressurreição. Oh, louvado seja Deus! Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Você está olhando para a ressurreição, Maria. Se tivesse parado no milagre, você não estaria aqui nessa noite. Nenhuma alma seria salva. Mesmo seus maiores inimigos falavam dele. Quando mandaram prendê-lo, voltaram e disseram assim. O líder deles falou com eles assim: cadê Jesus? E ele falou. Não falaram o nome dele, cadê ele? E disseram: não tocamos nele porque nunca alguém falou como ele. Nunca. Nunca. Mas se tivesse parado por aí, nenhuma alma estaria salva.
por mais importante que aquilo tenha sido, e foi muito importante, mas ele chegou a esse mundo com o propósito de ir até a cruz, para pagar o que o homem devia, mas não tinha como pagar. Os filhos caídos da raça de Adão, mas Jesus pagou o preço, e quando disse está consumado, aquele véu no templo se rasgou de cima a baixo, para que todo aquele que queira pode vir e beber de graça da água da vida. Jesus Cristo e Ele crucificado é a resposta para todo pecado. Glória a Deus. O leproso não podia usar nem um chapéu. Os homens usavam, eu não sei o nome judaico, eu chamo de o quepá, mas eu não quero criticar ninguém nem nada. Mas no Antigo Testamento os homens usavam aquilo. Significava que Deus era a cobertura deles. Deus era a cobertura deles. Na Nova Aliança, nós não usamos nenhum chapéuzinho na igreja. Você pode usar um lá fora, mas quando você vem adorar o Senhor na igreja, em casa, onde é que for, você não usa chapéu, porque isso diz que Jesus Cristo é a minha cobertura. Jesus Cristo é a minha cobertura. Escuta aqui, hein? O mundo hoje, a igreja, nega a ira de Deus em relação ao pecado. Deixa eu te ajudar com algo aqui. Porque o diabo é mentiroso e ele mente para o povo de Deus e ele acaba convencendo as pessoas, viu bem? Não importa que tipo de pecado você cometeu quando aceitou a Cristo, Ele perdoou todos. Se foram, todos se foram. Graças a Deus, meus pecados já se foram. Mas a cruz não somente era para pecadores desviados, aceitando a Jesus, mas também é para cristãos que falham. Você pode dizer, se eu não disse se, eu falei quando você falhar. Quando você falhar, não deixe o diabo te falar que Deus não te perdoa. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te limpar de toda a injustiça. Não acabei ainda não. Não estou nem aí quantas vezes você tenha que ir até Ele, pela mesma falha burra. Deus, o Senhor está compactuando com o pecado. É melhor você orar para eu não estar. É melhor orar para eu estar certo, porque se eu não estou certo, você está frito. Vamos lá! Graças a Deus, Ele levou os meus pecados. Ele levou os meus pecados. Você está querendo me dizer que eu posso fazer várias coisas erradas muitas vezes, se eu for ao Senhor, Ele me perdoa toda vez? Olha, eles têm um ensino por aí que eu não conhecia até o Loren Lorcia, no Bob Cornell, falar no programa, eu nunca tinha escutado.
Eu nem vou te falar o que eu quero falar. É uma doutrina que diz que se você falhar uma vez, ele pode te perdoar, mas se falhar 3 vezes, já era. Agora, Pedro perguntou a Jesus o seguinte: quantas vezes eu perdoo o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes, e Pedro achou que era o santão, né? 7 vezes perdoarei. E Jesus falou: não, Pedro, 490 vezes em um dia. E você acha que Deus ia nos pedir para fazer algo que Ele não faria? Eu tenho que repetir isso aqui, hein? Não importa, escuta aqui, quando você falha, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas quando você falha, não corra do Senhor, corra para Ele, corra para Ele, corra para Ele. Não há outra resposta, não há outra solução. Ah, mas espera aí, deixa eu te ajudar com o negócio aqui, porque eu estou sentindo pela televisão, tem gente que não acredita. Ah, eu estou certo, não interessa o que você acredita, não. Quando você é salvo, você foi salvo, aceitou a Cristo, você nasceu de novo, sendo ontem ou 75 anos atrás. Você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Há 25 anos atrás, se alguém te falasse que você estaria nessa conferência, você ia falar que eles estavam loucos, que eles estavam doidões. O elevador não chegou até o topo, mas você foi mudado, foi mudado, foi mudado pelo poder de Deus. E tem mais. Quando você se torna uma nova criatura, você odeia o pecado. Você odeia, não aguenta. Quando você decepciona o Senhor, é como se tivessem saído 1000 quilos dos seus ombros e você fala: Senhor, me perdoa, me limpa, me lava com o teu sangue. Você odeia o pecado. A carne pode querer outra coisa, mas o homem interior odeia o pecado. Entenda. O julgamento de Deus é ignorado, mas olha, a cruz é a resposta. Mas se o mundo ou a igreja negarem a cruz, estão se abrindo à ira de Deus. Entendeu o que eu falei? Eu quero repetir. Se negarmos a cruz ou ignorarmos a cruz, nos abrimos para a maldição da lei e a ira de Deus. Misericórdia. Entenda isso. Igreja após igreja não prega mais a cruz. Eu sei que o Lohan mencionou nessa manhã na mensagem dele. Quando o Senhor começou a mostrar essa grande mensagem para mim em 1997, fiquei tão maravilhado que, olha, eu nem tenho vocabulário para expressar, não sei. E
Eu pensei, eles não sabem, não conhecem a verdade. E se escutarem, olha, vão ficar tão felizes como eu. Descobri que não era por aí. Não estavam tão interessados assim. Alguns estavam. E eu sei que o Lauren, ele sempre fala de um dos pregadores que vai estar conosco daqui a algumas semanas para pregar para nós. Construir uma grande igreja. Foi no Texas ou foi em Louisiana? Aí ele, como pregador, se deu mal e não quis mais fazer aquilo. Aí ele foi trabalhar em um galpão varrendo o chão. Um latino, salvo e cheio do Espírito Santo, comprou um rádio e colocou o rádio ali em cima, que não dava nem para mudar a rádio, e colocou na Sun Life e tocou 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deixou nosso amigo tão bravo que ele pensou, quando que esse povo vai acordar? Eu sei tudo da cruz. Mas ia chegando cada vez mais perto do rádio, varrendo, né? O lugar mais limpo de todo o prédio. E um dia ele não aguentou. Jesus Cristo limpou o coração e a vida dele, levou ele até a cruz. E ele nos falou assim, irmão Sueger, me falavam o que fazer, mas ninguém me falava como fazer. Me falavam o que fazer, mas ninguém me falava como fazer. Em segundo lugar, o leproso, se alguém chegasse mais perto dele do que 100 metros, ele tinha que gritar, impuro, 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 impuro. Vou deixar alguns bravos aqui agora, hein? Não vou te deixar tão bravo como o Doni faz, mas... Muito bem. Alguns pela televisão, vocês vão ficar meio nervosos com o irmão Sueger, né? Mas eu sou mais velho que vocês, hein? E... louvado seja Deus. Acho que você esqueceu o que eu ia falar. O quê? O que você falou, amigo? É isso aí, obrigado, viu? Se alguém te perguntar se você é salvo, e você disser, sou batista, você na realidade está dizendo, impuro, impuro, impuro. Opa, espera aí. Se alguém te perguntar, você é salvo? Eu sou membro do Centro Familiar de Adoração, você está dizendo, impuro, impuro, impuro. Mas se alguém te perguntar se você está salvo, você falar, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele é o Salvador da minha alma e Senhor da minha vida. Glória a Deus! Entendeu bem? Milhões estão nas igrejas hoje, não estão salvos. Não só aqui, mas milhões de pessoas em igrejas inteiras. Não tem ninguém naquela igreja salva. Tem igrejas assim por aí. Nem o pregador. Preguei vários cultos no sul da África. Várias vezes. Deus, acho que já tive ali umas 20 vezes. Um país muito bonito, pessoas lindas. Uma das igrejas mais fortes no mundo inteiro está na África do Sul, na minha opinião. E acho que era
em Cape Town, isso aí, na África do Sul, em Cape Town. E depois, no dia seguinte, depois do primeiro culto, tinha pregado sobre Nicodemos, como ele aceitou Jesus e era um líder religioso em Israel, mas não estava salvo. Eles falaram assim: irmão Swagger, eu pastoreio. Eu não sei qual tipo de igreja ele falou que pastoreava, eu nem lembro. Mas falou assim: quando eu ouvi aquela mensagem ontem à noite, eu vi que não estava salvo. E falou: eu era uma das pessoas que desceu naquele corredor, naquele estádio, aceitei a Jesus Cristo. Impuro. E por último, as vestes rasgadas, dizendo que, veja bem, essas coisas eram coisas espirituais, não representavam nada em relação à doença da lepra, mas representavam muita coisa em relação ao que o Espírito Santo queria que Israel entendesse. E eu não vou tirar tempo para falar disso porque acabou meu tempo, mas as vestes se rasgam, representando que a pessoa estava desfeita sem Deus. Ele não tinha Deus, não estava na aliança, fora da aliança. E eu quero terminar dizendo o seguinte: olha, quando o leproso sentia que essa doença estava acabando, não ele, mas a doença, ele tinha que ir ao sacerdote. E mais uma vez, o que estou para falar não tinha nada a ver com a lepra, mas era o que representava. O sacerdote pegava 2 pássaros, 2 passarinhos, matava um deles e deixava o sangue dele ser derramado, que estava ali, tá bom? E aí o sangue fluía e o pássaro morrendo tipificava a cruz, o preço que Jesus pagou derramando seu sangue. Ele pegava o pássaro e pegava o sangue em suas mãos e aspergia o sangue no pássaro vivo. Graças a Deus, ele aspergiu o sangue em mim. Graças a Deus, porque aspergiu sangue em você. Graças a Deus, porque aspergiu sangue. E depois soltava o pássaro. A única instância no Antigo Testamento aonde haviam milhões de instâncias da cruz. Todo cordeiro que era morto representava a cruz. Mas a ressurreição, o pássaro, quando soltavam ele ia voando, representava a ressurreição de Cristo. O pássaro que morria era a cruz, o pássaro que era solto, o sangue que foi derramado nele, você pode dizer: foi um pouco de vermelho no campo azul, que representava a ressurreição. O homem olhou para o seu braço e ficou com medo. E pensou: meu Deus, isso é lepra? E aí ele esperou vários dias e apareceu outra ferida no seu braço, na sua perna, no seu estômago, na sua face. E ele fez o que a lei de Moisés mandava, foi até um sacerdote. É por isso que sabemos que representava o pecado, porque ele não foi para um doutor, foi para um sacerdote. E o sacerdote fazia exatamente como a lei de Moisés dizia.
Olhe para a carne. Olha como ela fica branca em volta da ferida. E pronunciava que o homem era leproso e não podia voltar para sua família. Não podia, se tivesse filhos, não podia abraçá-los mais. Se fosse casado, não podia beijar mais sua esposa. Foi algo tão ruim que Lucas disse que ele estava cheio de lepra. E o que ele quis dizer? Lucas era um leproso. O que ele queria dizer com aquilo eu não sei. Será que os dedos dele estavam caindo? Ou será que sua orelha estava sendo comida? Mas eu sei do seguinte, que ele estava morrendo. E de vez em quando ele via uma multidão à distância. E ele falava com alguém que podia escutá-lo. O que é que está acontecendo aí? E eles falavam assim para ele: é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Ele está abrindo os olhos do cego, curando os doentes, expulsando demônios. Mas não podia chegar perto. Eu sei que orou. Oh Deus, eu não posso chegar até ele, mas traga-o para mim. E foi o que aconteceu. Não podíamos chegar até ele, mas ele chegou até nós. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Não podíamos chegar até ele, mas ele chegou até nós. E agora ele está tão fraco que nem podia andar, cheio de lepra, morrendo. E ele vê de novo o pessoal ali. E ele grita o mais alto que pode: quem é? E eles falam: é Jesus de Nazaré. E ele pensou: é contra a lei eu chegar nele, mas estou morrendo mesmo. Já estou morrendo. Escuta aqui, amigo, você está morrendo, viu? Você pode dizer: se eu for até Cristo, meus amigos vão dar risada de mim. Não importa o que fizerem, Jesus Cristo é a sua única resposta. Esse pobre, patético homem, leproso, começa a caminhar. Talvez ele nem tinha mais os dedos do pé e tinha problemas caminhando. E não conseguia manter o equilíbrio. Foi até Jesus. Isso era contra a lei. Mas aceitou a Jesus. Olha só, a fé sempre vai além da lei. Eu não falei da forma certa. Glória a Deus. A fé sempre triunfa sobre a lei. Oh, glória a Deus. E através de uma voz que estava quebrantada, ele disse: Senhor, se o Senhor puder, podes me limpar. Veja bem por que falavam que eles estavam condenados. Os líderes religiosos de Israel diziam que os leprosos estavam condenados, não havia salvação para eles. É por isso que ele disse que se o Senhor quiser, se o Senhor puder, ele sabia que ele queria, que podia, mas se o Senhor quiser. E Jesus disse duas palavras que acabaram com a discussão. Eles perguntam: é sempre a vontade de Deus curar o doente e tal? Jesus respondeu e disse: eu quero. Glória a Deus, eu quero. Mas espera aí, espera aí, espera aí. Ele o tocou. Aquilo era contra a lei, tocar um leproso.
Mas a resposta para isso está aqui, ó. O grego diz que quando ele estava esticando a mão e disse, eu quero, ele foi curado. Então, ele não tocou um leproso, tocou alguém que foi limpo pelo poder do Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. He took my sins away. He took my sins away. He keeps me singing every day. I'm so glad He took my sins away. He took my sins away. Oh, He took my sins away. He took my sins away and keeps me singing every day. I'm so glad He took my sins away. Oh, He took my sins. Se levante, por favor. Eu creio que o Espírito Santo está me dizendo para fazer o que quero fazer. Se existe um pecado em qualquer vida aqui, eu não quero saber o que é, não é da minha conta. Mas se existe um pecado e você ainda não confessou ao Senhor e se livrou dele, se você levar isso com você daqui, você está convidando apuros terríveis. Se você levar diante do Senhor, entregar a Ele, você pode dizer quando sair daqui, Ele levou os meus pecados. Você está falando com quem? Estou falando com qualquer um, não importa. Se há pecado em sua vida, você pode falar, irmão Sueger, se eu descer aí, o que as pessoas vão pensar? Não importa o que as pessoas vão pensar, é o que Deus sabe que importa. Vamos cantar Maravilhosa Graça. E se há pecado, é melhor você largar, hein? E você pode largar. Venha, querida irmã, venha. Você pode largar, eu quero que você venha. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Canta outra vez, eu quero que você venha. O Senhor está te esperando, não leve esse pecado com você. Traga para a cruz. Traga para Cristo. Glória a Deus, venha.
Quero que você olhe para o irmão Suega, por favor. Você pela televisão. Quero que você olhe para mim. Quero que você ore e repita comigo. E se você acreditar, porque você vai ser limpo de todo pecado, não importa o que seja, não importa qual seja o problema. Abaixe a cabeça e feche os olhos. Diga comigo em voz alta: querido Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, as coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor, e limpa-me com o seu sangue precioso de toda injustiça. Agora eu confesso o meu pecado. A palavra diz que o Senhor é fiel e justo para me perdoar dos meus pecados e me limpar de toda injustiça. E nesse momento, dou todo o pecado ao Senhor Jesus Cristo. E de acordo com a palavra de Deus, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou justo diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, well, He took my sins away, took my sins away, keeps me singing every day. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.